Eu entrei na sala com uma sensação estranha. É uma sensação de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. De um lado, os alunos que mal conseguem montar uma frase em inglês no passado. Do outro, alunos que já consomem séries, podcasts e vídeos inteiros em inglês sem legenda. E eu lá, no meio, tentando dar uma aula que faça sentido para todos eles. Você já viveu isso? Hoje a gente vai falar sobre heterogeneidade de proficiência no ensino médio, especialmente em escolas com foco em Enem e PAS, e por que a solução que a maioria dos professores tenta, às vezes, não resolve nada. Pedagotec 51. Quando o professor se depara com uma turma heterogênea, a pergunta que surge quase automaticamente é se a gente deve nivelar por baixo para não deixar ninguém para trás ou puxar para cima para preparar quem já está pronto e quem está para trás correr para alcançar o resto. Parece uma pergunta razoável, mas ela já nasce com a premissa errada, porque ela pressupõe que o nível é o centro da aula. E quando colocamos o nível no centro, a gente foca numa escolha que é impossível, a gente fica preso numa escolha complicada. Ou a gente frustra os alunos avançados, ou a gente abandona os alunos iniciantes. Então a pergunta não pode ser como que eu ensino o mesmo conteúdo para níveis diferentes. A pergunta deve ser outra, mas a gente fala mais sobre isso lá na frente. Antes, a gente precisa entender o que está acontecendo quando a gente insiste no modelo mais tradicional. A maioria das aulas eu entendo que funciona assim. O mesmo input para todo mundo, a mesma atividade, o mesmo ritmo, a mesma expectativa de resultado final. E esse modelo funciona bem quando a turma é razoavelmente homogênea. Mas no ensino médio atual, isso é raro. E quando os níveis variam muito, essa estrutura produz 3 efeitos bastante previsíveis. O primeiro, os alunos com menor proficiência entram em modo de sobrevivência. Eles não estão aprendendo, eles estão tentando não se afogar. O segundo, os alunos mais avançados entram no modo piloto automático. A aula não oferece desafio suficiente e eles então se desengajam. E o terceiro efeito, talvez o mais cruel, é que o professor entra em modo exaustão, porque a sensação é de que, não importa o que ele faça, nunca está acertando. Tem um grupo sempre insatisfeito, sempre. E isso não é falta de competência do professor, é um problema de modelo. Então, segue a perspectiva que eu quero propor. Provas como o PAS e o Enem não avaliam gramática isolada, eles cobram leitura estratégica, inferência, interpretação de gêneros, análise de discurso, conexão entre texto e contexto. Em outras palavras, eles cobram operações cognitivas. E agora vem o ponto central desse episódio. A heterogeneidade de proficiência não impede que todos trabalhem na mesma operação cognitiva. O que precisa variar é o suporte linguístico oferecido, não a tarefa. Então, deixa eu dar um exemplo concreto. Imagina que o objetivo da aula é analisar o posicionamento do autor num texto, uma habilidade cobrada diretamente no Enem e no PAS. Todos os alunos podem fazer isso. Todos podem identificar marcadores discursivos, localizar evidências no texto
discutir a intenção comunicativa do autor, mas cada grupo chega lá de um jeito diferente. Os iniciantes precisam de um glossário, de frases de apoio, talvez de um recurso visual. Os intermediários podem trabalhar frases guias que estruturam o raciocínio. E os mais avançados, eles podem justificar suas leituras com base em escolhas lexicais mais sutis, em recursos retóricos, em nuances que os outros ainda não enxergam. A tarefa é a mesma, o caminho que muda. O que muda na prática? Isso muda bastante a lógica do planejamento. Você deixa de organizar a aula em torno de qual tempo verbal ensinar hoje e começa a organizar em torno de qual habilidade de leitura eu quero desenvolver. E olha que diferença isso faz, especialmente em contextos de preparação para exames, porque o Enem e o PAS são menos sobre decorar estruturas e mais sobre mobilizar as competências. Quando o seu planejamento parte da habilidade e não de uma lista gramatical, a heterogeneidade deixa de ser um obstáculo e ela vira uma variável de ajuste. Você não precisa mais fazer a turma ser igual, você precisa fazer a tarefa comportar a diferença. Muitos professores tentam resolver o problema nivelando a turma para baixo. E eu entendo o impulso. É uma tentativa de cuidado para não deixar ninguém de fora. Mas na prática o que acontece é textos mais simples, tarefas mais rasas, discussões mais superficiais e os efeitos colaterais aparecem rápido. Os alunos mais avançados perdem o estímulo, a aula fica pequena para eles. E os iniciantes, a simplificação não resolve a segurança deles. Eles continuam se sentindo incapazes, só que agora com menos desafio para crescer. Pior, isso cria uma cultura implícita na sala. A mensagem não dita de que inglês é difícil demais para alguns, e isso é pedagogicamente perigoso, porque o problema não é o aluno, e nunca foi. Então, antes de encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que preparar sua próxima aula de leitura pensando apenas na habilidade que quer desenvolver e não no nível da turma, o que mudaria no seu planejamento? Não precisa ter uma resposta agora, mas vale se sentar com essa pergunta por um momento, porque talvez a grande virada não esteja na metodologia, esteja na pergunta que você faz antes de sentar para planejar. A heterogeneidade não é um problema de nível, é um problema de desenho pedagógico. A tarefa pode ser a mesma, o suporte que precisa variar. E quando o foco é a habilidade, o nível deixa de ser o centro da aula. Obrigado por ouvir até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com um colega que também está navegando nessa realidade. Acompanhe os textos da Pedagotech no nosso Substack, pedagotech.substack.com. Até a próxima.